Olá, olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai tentar responder a pergunta: você tem que se organizar, mas como? Antes disso, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, ajuda no engajamento. Se puder mais ainda, chega junto no financiamento coletivo do canal, que é fundamental para a gente manter, continuar e melhorar o trabalho por aqui. Então você pode fazer isso através do Apoia-se, pelo Clube de Membros ou pelo Pix. Sua ajuda é fundamental. A você que já ajuda, meu muito obrigado. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, você, eu, todos nós temos que nos organizar? E a resposta fácil, direta e simples é sim. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. E aí o vídeo acabaria agora, subir as letras, todo esse tipo de coisa. Porém, a gente aqui não está para dar respostas simples, nem respostas fáceis, nem respostas óbvias. A gente está aqui para complexificar a coisa. Porque se a vida fosse fácil, meu amigo, seria um ouro branco. E não, sei lá, a vida. Mas dito isso, sem brincadeirinhas e para a gente aprofundar a questão, é que eu vi essa semana, né, uma postagem de Zamiliano, né, o querido Zami, beijo e abraço, que era mais ou menos o seguinte, né? Olha, se você é comunista e não está organizado, veja, você é tão comunista quanto, sei lá, um astronauta é astronauta porque está dirigindo um ônibus, algo desse tipo. E faz algum sentido. Do mesmo jeito que eu sempre gosto de acompanhar os vídeos da nossa queridíssima Rita Von Hunt, do Guilherme, e sempre bate na questão de precisamos nos organizar, temos que nos organizar, olha só que o mundo está acabando, você tem que se organizar. E ainda que eu sei que essas duas pessoas maravilhosas saibam que não é tão simples assim, não é somente uma questão de vontade individual se organizar. Muitas vezes esse discurso é recebido e é reproduzido em outras escalas, em outras esferas, a partir dessa lógica de você, comunista, você tem que estar organizado, é uma postura puramente individual sua, uma questão individual sua, você tem que se organizar como se fosse um imperativo moral, individual, cujo apenas a sua vontade de estar organizado é o que impede você de se organizar ou não. Então, se você tem mais vontade de que isso aconteça, se você é mais convicto em termos de filiação ao comunismo, então você se organiza. Se você está vacilando, se você não é tão comunista assim, ou se você não tem tanta essa aproximação ou essa vontade, então você não se organiza como se fosse algo puramente individual, de uma conscientização individual, quando a questão, ao meu ver, não é assim, por alguns elementos fundamentais. E aqui, parte dessa reflexão, como vocês sabem que eu sempre procuro ser muito honesto com minhas ideias, com minhas opiniões, e parte do que eu estou colocando aqui me tomou, quando eu li há um tempo atrás o livro Arquitetura de Arestas, de Gabriel Tupinambá e Edemilson Paraná. É um livro muito interessante que saiu pela Autonomia Literária, salvo engano. Vou deixar aqui a capa para vocês verem. E que eles falam sobre os problemas da organização da esquerda no Brasil, né? E da esquerda não no sentido de uma esquerda, mas das esquerdas. E como as esquerdas podem se organizar, inclusive produzindo uma pluralidade de esquerdas que seja mais produtiva e não uma pluralidade de esquerda tão improdutiva como nós temos hoje em dia. Por exemplo, mesmo dentro das esquerdas radicais, é uma dificuldade imensa de você conseguir fazer política, de você conseguir formar aliança, de você conseguir formar frentes de lutas dentro da própria esquerda radical, porque o PSTU não fala com o PCB, que não fala com o PCR, que não fala com a UP, que não fala com não sei quem, que não fala com fulano outro, que é trotskista, que é stalinista, que é leninista, que é maoísta, que é luxemburguista, que é titoísta, que é não sei queísta, bordiguista, tudo que é ista, e aí vira uma confusão danada, todo mundo se prende na sua posição e ninguém consegue fazer política imediata e política direcionada ao nosso inimigo comum. Nós temos um inimigo comum e a gente perde de vista um ditado muito elementar, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente tem um inimigo comum que é mais prioritário do que a gente vê se a gente está mais certo do que o outro, e o momento dessa disputa seria um outro momento, e não cabe aqui explicar por que isso. Mas o grande ponto é que é a partir desse problema da organização política que o Arquitetura de Arestas está tentando dar uma resposta. Então o livro tem uma dinâmica muito legal, eu recomendo a leitura, que é um texto de Gabriel, um texto de Edemilson, e aí Gabriel vai lá e responde, Edemilson vai lá e responde, Gabriel vai lá e responde, e assim vai,
até que tem um texto que são os dois, eu acho que um no começo, outro no fim, e que eles vão criando esse diálogo e complexificando a questão. Eu acho muito, muito interessante a proposta do livro, me enriqueceu muito para esse debate sobre esse tema que é de se organizar, né? Se organizar politicamente é um grande imperativo moral para os comunistas, só que ele não pode ser colocado como muitas vezes esse discurso aparece e circula de uma maneira quase que um moralismo individualista que termina reproduzindo, de algum modo, uma lógica neoliberal do tipo você é responsável por aquilo que você faz, se você não fez uma determinada coisa porque você não quis, se você não fez determinada coisa porque você não se organizou para fazer, então você é que é responsável por pegar o seu dia, dividir o seu dia, organizar o seu dia para achar um espacinho para se organizar, porque você acha um espaço para tomar uma cerveja, você acha um espaço para ir num jogo de futebol, você acha um espaço para fazer um churrasquinho no final de semana, mesmo trabalhando na escala 6x1, mas ainda assim você acha, e isso significa que se você se organizar direitinho, você vai poder achar um espaço para se organizar politicamente. Essa coisa que é deliciosa de se fazer. Você já trabalha na escala 6x1, tudo que você quer na vida é uma reunião de 4 horas para debater a análise de conjuntura do Vietnã. Então, o meu ponto é, você tem que se organizar? Sim, claro, óbvio, evidente. A conjuntura é urgente no quesito de que precisa que as pessoas que se identifiquem com a esquerda, que se identifiquem com pensamentos comunistas, socialistas, anarquistas, sociais-democratas, trabalhistas, etc., se organizem, sim, fundamental que isso ocorra. Porém, a gente não pode analisar o problema somente da perspectiva desse imperativo moral que existe, que incide sobre o sujeito, sobre o indivíduo comunista, socialista, seja ele qual for da esquerda, mas cuja resposta não está somente nisso, não é somente uma individualização do problema da organização que é a questão. O que as organizações políticas de esquerda fazem para oferecer as condições para você, eu, todos nós, nos organizarmos? E a resposta, ao meu ver, pelo menos dentro da esquerda radical, é muito pouco, quase nada. Quando não, dificultam e muito o processo organizativo, tornando o fato de entrar na organização quase que um processo de encontrar uma seita. Já vi isso, gente que passou 8, 9, 10 meses, um ano, tentando entrar numa organização e não conseguia. Quando entrava, ficava perdido lá dentro, porque não tinha nenhum tipo de acompanhamento. Quando tinha algum tipo de acompanhamento e quando tinha algum tipo de interação política, eram problemas políticos muito longe e distantes da realidade nacional. De realidade nacional mesmo, somente reuniões de análise de conjuntura para isso, análise de conjuntura para aquilo, mas dentro de o que a gente chama de um eterno ajuste da linha. Então, tem que ajustar a linha para poder atuar melhor. Porque se ajustar a linha, o trabalhador vai poder atuar de maneira mais organizada. E ajusta a linha porque a gente tem que se diferenciar da organização X. E ajusta a linha porque a conjuntura demanda um acerto de contas políticos de determinada forma e não de outra. E aí vira um eterno ajuste de linha que cria disputas internas muito enfadonhas, disputas com outras organizações extremamente improdutivas, posturas sectárias, posturas esquerdistas, porque cada um vai tentar mostrar e se fechar na sua própria concepção do que é uma linha política ideal. E aí os problemas mais palpáveis, mais imediatos, eles se perdem na desculpa de que isso são problemas que você está querendo ter uma visão revisionista, você está querendo ter uma perspectiva eleitoreira, uma perspectiva assistencialista. Afinal de contas, lidar com os problemas imediatos, nem sempre a resposta passa pelo óbvio e evidente que precisamos fazer a revolução. E aí, muitas vezes, muitas dessas organizações caem nessa coisa de precisamos fazer a revolução, precisamos fazer a revolução, precisamos da revolução, o poder popular e a Revolução Brasileira, e isso e aquilo outro, só que isso tudo é abstração, porque Dona Maria, seu José, seu João, Cleide e assim vai, elas estão precisando, essas pessoas estão precisando resolver o problema do poste, da iluminação, do asfalto, e elas não podem esperar a revolução acontecer para isso. Elas têm criança para cuidar agora, essa criança não vai ter como esperar a revolução, elas têm que deixar a criança numa creche, tem bairro sem creche, e elas não podem esperar chegar a revolução para você cuidar da questão da creche. A polícia está matando hoje, não está matando, não vai, a polícia não vai esperar você fazer uma revolução para decidir se volta ou não a matar, então você tem que tentar dar soluções hoje para isso.
E a gente oferece muito pouco isso e oferece muito poucas oportunidades ou nenhuma oportunidade de que os novos militantes que estão chegando consigam produzir uma militância que seja produtiva. E aí, ao produzir uma militância improdutiva, não é certo acerto de contas, que é enfadonho, cansativo, e que muitas vezes, por produzir essa posição identitária de cada um defendendo sua linha, sua organização, ou sua forma de interpretar o marxismo, ou de interpretar a conjuntura diante de um ajuste de linha eterno, faz com que crie-se inimizades, comportamentos não camaradas, improdutivos. Bem, isso cria um ambiente extremamente adoecedor, um ambiente onde as pessoas sentem que estão perdendo tempo dentro da militância e um ambiente onde eu já vi acontecer muitas pessoas com muito potencial, muitas pessoas com muitas qualidades que foram simplesmente desperdiçadas e que passaram por péssimos militantes, por militantes que não tinham nada para contribuir, que eram isso, aquilo outro, porque no fundo, eles estavam militando num lugar que não sabia extrair deles o melhor. E exigia que eles adentrassem num tipo de disputa que era muito, muito pouco produtiva, a não ser dentro da cabeça de dirigentes, secretários e algum grupo e outro que vai achar que militar é o que eu chamo, né, de uma militância bordado. É um tempo inteiro ajustando uma linha eterna, sem conexão com a realidade. Bem, isso é importante porque no livro do Gabriel Tupinambá e do Edemilson Paraná, essa questão aparece mais ou menos da perspectiva de a gente tentar entender quais são as condições materiais para que seja possível produzir processos de organização política. Ou seja, as organizações elas não têm que somente indicar para as pessoas que elas têm que se organizar porque elas pretensamente são a referência da representação dos interesses da classe trabalhadora e etc, etc, etc. Mas sim porque essas organizações têm que, na prática, se colocar como representantes dos interesses da classe trabalhadora e, na prática, tem que produzir as condições para que essa classe trabalhadora milite. E aí, por exemplo, a gente volta para a questão da escala 6x1. O brasileiro hoje, boa parte do povo brasileiro trabalha na escala 6x1 e uma outra grande parte trabalha de maneira precarizada como entregador, como Uber, ou seja, muita gente trabalha bem mais do que deveria, muitos dias na semana, alguns muito mais do que 8 horas por dia, e isso faz com que o tempo para militar, fora pegar ônibus para ir para o trabalho, pegar ônibus para voltar para o trabalho, trânsito, gastos, uma vida financeira bastante precarizada. Isso faz com que o tempo e a disposição para a organização seja muito, muito pequena. E, ao meu ver, as organizações não pensam em nenhum momento como fazer para receber essas pessoas. Quando você chama e desloca a responsabilidade somente para o sujeito, você tem que se organizar, você esquece que essa pessoa não tem como se organizar. É você que tem que dar um jeito para que essa pessoa se organize. Você que tem que estar próximo dessa pessoa, perto dessa pessoa, levar a organização para perto dessa pessoa, para que essa pessoa possa, ao ver a organização, ver ela atuando em prol dos seus interesses, atuando com e junto dos trabalhadores, ouvindo os trabalhadores e não apenas querendo fazer pregação de Karl Marx para essas pessoas. E aí sim as pessoas vão começar a pensar em militar dentro dessas organizações. Por outro lado, elas precisam encontrar nesses ambientes as condições materiais para se organizar. Como é que essas pessoas que trabalham 6x1, 8 horas de trabalho, mais não sei quanto de ônibus para ir, mais não sei quanto de ônibus para voltar, mais chegar em casa, fazer comida, ficar com a família, ficar com a esposa, ficar com as crianças, como essa pessoa vai se organizar? Se a gente estiver falando, por exemplo, dos jovens estudantes periféricos, houveram muitos jovens estudantes periféricos que entraram na militância nos últimos anos e muitos não ficaram. E não ficaram não é porque eram péssimos. Alguns por desinteresse entraram e não gostaram e saíram. Outros porque não tinham disposição para militar e acontece, é isso aí, faz parte da vida, é isso mesmo. E outros porque foram desperdiçados pela organização política, porque não conseguiam ficar, não se sentiam úteis dentro da organização, porque a organização fica o tempo inteiro pautando problemas, como eu gosto de dizer, né? Fica pautando problemas como se estivesse na Segunda Internacional, vendo se é a União Soviética, se é Rosa Luxemburgo, se é Lenin, se é não sei o quê, quando, na verdade, os nossos problemas estão muito distantes de serem tocados, né? A iluminação do Ibura, sei lá, a iluminação do Ibura, a creche que falta no Ibura, e esse tipo de coisa passa ao longe, passa ao largo. Então, você precisa criar condições de como você vai oferecer as condições para que esses jovens,
por exemplo, jovens estudantes periféricos que têm que, muitas vezes, trabalhar, estudar à noite, pega ônibus para ir para o trabalho, pega ônibus para a faculdade, pega ônibus para voltar para casa, chega em casa destruído, entra no movimento estudantil, é um abestalhamento completo, é um reflexo do que são as organizações da esquerda radical, né, de certo modo. Muitas disputas infantis, assim, tudo bem, faz parte, né, a juventude é para aprender mesmo, né? Mas enfim, né, muitas disputas muito infantis, e vai disputar a Uni, assim, todo respeito com quem disputa a Uni, eu já participei desse processo também, quando estava na movimento estudantil. Assim, cansativo, chato, não vai dar em nada. A Uni vai continuar do jeito que está. Claro, isso é uma opinião minha, né? Essa parte da Uni. Se você quiser discordar, tudo bem, faz parte, são visões diferentes. Isso tudo para dizer que, sim, nós precisamos nos organizar. Mas a gente precisa também tirar essa responsabilidade somente do sujeito e do indivíduo. A gente precisa dar essa responsabilidade a quem tem mais responsabilidade. É a organização que cabe uma espécie de economia política das organizações que vai produzir, construir e reproduzir as condições materiais para a organização da classe trabalhadora. Porque me parece que essa visão puramente moralista do você tem que se organizar esquece que esse bando de marxista que vive falando de Marx, de Lenin, de União Soviética, de Rosa Luxemburgo, de Mao, de Stalin, de Trotsky, de não sei quem, de não sei que lá, e de marxista que eu nem sabia que existia às vezes, e aparece, brota um grupo de marxistas, de um marxismo inexistente. Eu fico, minha gente, vocês estão inventando marxismo já, parar. Então, assim, se a gente não... Então, assim, essa galera termina esquecendo que quando se fala de organizar, de se organizar, também há as condições materiais para se organizar. As condições materiais para que haja a possibilidade de organização política. E essas condições são tanto materiais como subjetivas. Quais são as condições que você cria para que as pessoas brilhem aos olhos para querer se organizar? Se elas entram na sua organização e tudo que elas veem, uma disputa eterna de um partido com outro, de um ajuste de linha eterno, e você não toca nos problemas que ela vive, não toca nas questões que ela vive, você que critica tanto o academicismo por ficar citando autor francês de maneira inócua, sem tocar nos problemas do Brasil, ficar citando o autor pós-moderno de maneira inócua, sem tocar os problemas do Brasil, e isso e aquilo, você está fazendo a mesma coisa na militância. Você está militando, citando muito alguns autores, fingindo que está falando do Brasil, quando, na verdade, você não tem solução para nada. Então, por exemplo, como você vai resolver o problema, como vai ser uma política de instalação de creches, de onde vai vir o dinheiro público para isso, como você vai criar gatilhos de pressão popular para fazer isso, como você vai chegar nas comunidades para fazer isso, você não vai nem tentar chegar junto dessas pessoas, só vai chegar em época de eleição, e aí você quer que as pessoas se organizem? Não vão se organizar. E aí você quer que os jovens universitários pobres fiquem se organizando, porque talvez eles tenham um pouquinho mais de tempo, mas eles entrem na organização política e tudo que eles tenham é tretinha de organização aqui, ali, é eterna, e aí sobe para o partido e essa treta continua, e racha, e desracha, e emenda, e cola. Bem, veja, ao meu ver, o grande ponto da organização política no Brasil, pelo menos falando do Brasil, falando do que eu conheço, é que as nossas organizações políticas oferecem muito pouca condição para que as pessoas se organizem. Essas organizações oferecem muito pouco brilho no olho. Instiga, não toma os corações e mentes das pessoas para que as pessoas brilhem aos olhos para se organizarem politicamente, para que as pessoas acreditem que se organizar é uma solução. E aí, não basta você dizer que se organizar é uma solução, se você não mostra na prática que se organizar é uma solução. Por exemplo, o que as organizações da esquerda radical fizeram em conjunto, para lidar com o problema dos avanços das políticas neoliberais no Brasil, que tem um efeito violento sobre a classe trabalhadora, inclusive sobre o PPC, que gerou muitas insatisfações dentro da classe trabalhadora. O que as organizações da esquerda radical fizeram? Muito pouco, exceto uma pessoa ou outra que na internet produziu conteúdo sobre esse tipo de tema. Mais do que isso, não houve. Houve muito pouco. E do que houve desse muito pouco foi muito pontual, muito desconexo. Porque a gente não consegue fazer política articulada como frente política. Uma coisa básica de Lenin. Mas parece que só lê Lenin para rachar, só lê Lenin para ajustar a linha, só lê Lenin para se mostrar mais revolucionário, mais marxista, mais
acertado do que o outro, e não para produzir movimentações táticas, que devem ser flexíveis. E aí, muitas vezes, cai numa rigidez tática que gera nenhum caminho estratégico. E aí as pessoas não vão se organizar, porque elas vão olhar para aquilo e vão ver que aquilo ali, para além da verborragia de que o comunismo vai mudar o mundo, de que as coisas vão mudar, que se organizar é importante e que a classe trabalhadora só vai conquistar coisas organizadas, na prática ela olha para as pessoas organizadas e vê que essas pessoas não estão conquistando nada. Não estão conquistando nada ultimamente. Tirando uma luta ou outra, o que é que a esquerda radical, enquanto partidos da esquerda radical, conquistou? Muito pouco. Claro, porque são pequenas, eu entendo as dificuldades que tem, mas também muitas vezes é porque não há tentativa de construir essa base. Como não constrói essa base, apela para o outro que ele se organize. Se organize. Você tem que se organizar. O mundo está se acabando. As coisas estão horríveis. Olha aí, se organizar, ser comunista e não se organizar é que nem você ser um astronauta e andar como motorista de ônibus. É um contrassenso. Mas é um contrassenso também as organizações políticas comunistas da esquerda radical se dizerem comunistas e não oferecerem nenhuma condição ou muito pouca condição e muito pouco vislumbre para se organizar para um mundo melhor, de maneira concreta e material, lidando com os problemas imediatos das pessoas, oferecendo um horizonte de lutas que, ao lutar, produzam vitórias imediatas que fortaleçam uma perspectiva de futuro alternativa. Sem isso, não adianta ficar chamando as pessoas, dizendo que quem se organiza isso, quem não se organiza aquilo, quem tem que se organizar, que o mundo vai se acabar, que Jesus Cristo vai descer. Vai ter o mesmo efeito do que o petismo tem, clamando pela democracia de maneira abstrata. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.